Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Muito obrigado por estar aqui neste vídeo. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui. E hoje vamos falar de três ativos, três fundos imobiliários que distribuem mais dividendo do que o MXRF e que estão custando um pouquinho mais barato do que o MXRF. Há um aqui que custa bem mais barato, na verdade. Colocaria aí um valor bem de mais de 10%, ou quase 20% mais barato. E dois fundos que custam ali próximos do MXRF, mesmo assim são mais baratos e estão pagando um pouco mais. Mais barato em relação ao desconto do VP, ou mais próximo do preço justo, e mais barato nominalmente, que o MXRF está custando R$10,55 e esses fundos custam todos menos do que R$10,55. Portanto, só para atualizarmos a situação do MXRF, custando R$10,55, yield 12,04 nos últimos 12 meses. E a interessante do MXRF é que ele tem mais de 1 milhão de cotistas. Então a bolsa tem um pouco mais de 2 milhões de cotistas, de investidores em fundos imobiliários, e praticamente metade deles tem o MXRF na carteira. E se você tem a estratégia de comprar, investir todos os meses, e o MXRF é o seu fundo de troco, neste momento ele está caro porque ele está 6% acima do VP. O que isso significa? Que você está pagando R$1,06 por cada R$1 que você está comprando do MXRF. Então você está pagando 6% mais caro, o que não é interessante. Eu acho que não é interessante. Você está pagando 6% mais caro num fundo de papel, sendo que o valor patrimonial dele ali basicamente é o valor dos papéis que estão na carteira e é mais fácil de analisar o VP, de seguir o VP como métrica, do que um fundo de tijolo que esse VP pode estar desatualizado. Num fundo de papel, o VP, o valor patrimonial, ele é mais realista, mais próximo da realidade, é mais atualizado do que num fundo de tijolo. Então vamos logo para o primeiro fundo que paga mais e que está mais barato do que o MXRF. Vergir 11 está custando R$ 9,72, portanto um pouquinho mais barato que o MXRF, o yield de quase 15%, 14,92% nos últimos 12 meses. Vou mostrar a particularidade desse fundo. Antes disso, liquidez de mais de 4 milhões por dia, faz parte do IFIX e o último rendimento 11 centavos. Ele é um fundo de quase 1 bilhão de patrimônio, está a 1,01 do VP, portanto você está pagando só 1 centavo a mais por cada R$1, ao invés de 6 centavos a mais por cada R$1, como o MXRF. A particularidade desse fundo no relatório gerencial, já deixei aberto, fundo diversificado, o maior ativo da carteira é 7,5 do PL, portanto do patrimônio líquido, portanto é daí para baixo. O maior ativo, se der problema, é só 7,5% da carteira e daí para baixo, portanto tem uma lista bem grande de CRIs. E a particularidade, ele é 100% CRI, é que ele é um fundo CDI, 98,7%, ou seja, quase 99% CDI. CDI está ligado à taxa Selic, a taxa de juros está muito alta neste momento e a tendência neste ano é continuar alta, chegar ali no fim do ano no volta dos 9, 10%, portanto continuar alta, e significa que ele vai continuar pagando bons rendimentos, portanto pelo menos este ano você estaria comprando um fundo mais próximo do valor justo e que tem tendência a continuar pagando bons rendimentos porque a taxa de juros está muito alta. Portanto, a particularidade do Vergir, né, é que ele é um fundo CDI e não um fundo misto. O MXRF ele é maioritariamente IPCA e tem uma parte CDI também. Portanto, esse é basicamente um fundo 100% CDI. Vamos para o segundo ativo que custa mais barato, e aqui, como eu disse, ele custa R$ 8,90, então ele é bem mais barato do que o MXRF. O MXRF está R$ 10,55, portanto esse está custando R$ 8,90. Significa que aproximadamente por cada 10 cotas você compra uma cota a mais do que compraria o MXRF. Então se você for investir R$1.000, R$2.000, R$3.000, você vai comprar várias cotas a mais do que compraria no MXRF. O yield ligeiramente superior, 12,36, só que ele é um fundo high yield, é um fundo mais arriscado do que o MXRF, tem uma liquidez mais baixa, também um fundo mais pequeno, ok? 117 milhões de patrimônio, então é bem mais pequeno. A vantagem
do fundo mais pequeno, essa gestão, girar os ativos e fazer ganho de capital, ele consegue distribuir mais dividendos porque é um fundo menos diluído, tem bem menos cotistas, olha, 27 mil, já é um número grande de cotistas, mas tem bem menos cotistas, faz parte do IFIX, esqueci de dizer, também faz parte do IFIX, o último rendimento foi 10 centavos, está a 0,99 do VP, portanto 1% você está pagando 99 centavos por cada R$1 do ativo que você está comprando. Então tu tem 1% de desconto, ou seja, está barato, relativamente barato, e bem mais barato do que o MXRF, está ali quase 20%, fazendo assim, um cálculo de padeiro, está ali uns 16, 17%, eu acho mais barato do que o MXRF e pagando mais, pelo menos nos últimos 12 meses, pagando mais. Se abrirmos o relatório, podemos ver que ele é um fundo IPCA+, 99% da carteira é IPCA, portanto é um fundo basicamente IPCA, e ele é um fundo high yield, ok? Portanto é um fundo mais arriscado, temos que ter isso em consideração. Não é porque ele custa mais barato que o MXRF que você vai comprar só esse fundo, não. Diversifica e tenha noção que ele é um fundo um pouco mais arriscado. A taxa média dos CRIs é IPCA mais 10,85, portanto ele é mais arriscado. E tem outra parte que também é um pouco mais arriscado, o maior ativo da carteira é quase 12% do patrimônio líquido. Portanto, se der um problema no maior ativo da carteira, é quase 12% da renda que vai diminuir. Portanto, ele tem esse risco de ser um fundo, de ter o maior ativo da carteira, ter ser uma parte maior do patrimônio líquido, portanto, do que o VGIR, por exemplo, que era 7 qualquer coisa, o maior ativo da carteira. Vamos então, tendo tudo isso em consideração, se faz sentido para você, lembrando que aqui nada é recomendação de compra e venda de ativos, eu não tenho direito de recomendar nada. O terceiro fundo da carteira é o BTCI, esse eu tenho na carteira. Eu já tive o MXRF e assim que ele ficou caro eu vendi, achei que estava caro e vendi. E depois comprei esse fundo aqui no lugar que foi o BTCI. O yield um pouquinho maior, 12,21, portanto um pouquinho maior do que o MXRF e custando alguns centavos a menos, 50 e poucos centavos a menos do que o MXRF. Portanto está um pouco mais barato. Mas o que faz ele estar mais barato é isso aqui, o PVP, portanto... patrimônio, preço sobre valor patrimonial, você está pagando 96 centavos por cada R$1. Portanto, você está comprando os ativos da carteira com 4% de desconto. É um fundo grande, já tem mais de 1 bilhão de patrimônio, 148 mil cotistas, mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de liquidez diária, portanto tem uma liquidez muito boa, principalmente para um fundo de base 10 e participação no IFIX. O último rendimento, 9 centavos e 4 centésimos, não sei, pronto, 9 centavos, arredondando. Portanto, o último dividendo foi 9 centavos, que foi um rendimento de 0,94 em relação ao preço atual, ao mês. Portanto, o yield 12,21 é um pouquinho maior do que o MXRF, que é 12,04. Portanto, está pagando um pouquinho mais, está custando um pouquinho mais barato e está com desconto em relação ao patrimonial, coisa que o MXRF não está. Portanto, se nós pegarmos aqui esse que está com 96, o MXRF está 1,06, nós temos ali 10% de desconto comparando com o MXRF em relação ao valor patrimonial, ok? E, portanto, vamos ver aqui, ele é um fundo misto, mais parecido com o MXRF, 67% e middle risk, ele não é de risco, um risco elevado, ele é middle risk, então ele é muito parecido com o MXRF. 67% da carteira está em IPCA, 29% em CDI e 4% em IGPM. Portanto, ele tem vários indexadores, tem 3 indexadores diferentes. E aqui nós podemos ver a duração dos contratos e tal. Interessante, o ativo com maior PL da carteira tem 6,7% apenas, e é daí para baixo. Portanto, o maior risco é de 6,7% da renda da renda que ele recebe, e é daí para baixo. Portanto, é um fundo bem diversificado, bem menos arriscado do que o que nós vimos antes, o ARRI, por exemplo, ARRI, e claro que o ARRI está custando mais barato, tanto você com o mesmo dinheiro compra mais cotas. O BTCI está mais próximo do MXRF, só que está com um desconto maior de valor patrimonial. Portanto,
É uma questão de você analisar, ver qual é o fundo que você gosta mais, qual é a carteira que você gosta mais, se você não se importa de correr mais risco, de correr menos risco, e ver então, fazer aí uma previsão dos dividendos que você pode receber com esses 3 fundos que estão pagando um pouco mais do que o MXRF e estão mais baratos do que o MXRF, ok? Deixa um like se você gostou do vídeo, achou interessante, para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal também, se quiser, se achou interessante. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.